Momento que vivemos, senhor presidente, nossa crise política, desde as eleições do ano passado, encontrou nessa semana um ponto de convergência na direção de construirmos a governabilidade necessária para superarmos também a crise econômica que ameaça o emprego, as empresas, a estabilidade de nossa moeda, o crédito, a indústria, os investimentos em infraestrutura e todas as conquistas que a população brasileira teve nas últimas décadas, principalmente a população mais carente, a população que mais precisa das ações sociais do governo, tanto federal quanto os estaduais e os municipais também. É o que tenho falado sempre, construirmos um pacto de governabilidade é a nossa obrigação. Não fazemos mais do que nossa obrigação quando pensamos no Brasil e na nossa população, porque a população não aguenta mais perder empregos, ver a economia piorar e vários serviços do governo serem diminuídos, além de muitos deles já serem ruins, ainda estão querendo cortá-los em definitivo. Precisamos acabar de uma vez por todas com brigas entre políticos e partidos. Isso tem que ser deixado para a época das eleições. E as eleições, todos os caros colegas aqui sabem, precisamos pensar na população e não em interesses partidários. Por isso, fazer esse pacto pelo Brasil realmente é a nossa obrigação. Esse pacto que passa certamente pela agenda positiva que o Senado apresentou ao Executivo e a todos os brasileiros e que colocaremos em discussão e votação a partir já da próxima semana. Passa também pela tomada de consciência das principais forças econômicas e, principalmente, as forças políticas do país para o risco de ferirmos gravemente a nossa democracia, a vontade soberana do voto, as nossas instituições e, principalmente, a nossa economia, que é a 7ª maior economia do mundo. O Brasil acordou para os riscos que essa crise política traz para a nossa economia, para os riscos sobre as conquistas da nossa gente e até mesmo aqueles que bradavam pela derrubada do governo ou pelo retorno de um governo militar estão tomando o rumo de uma terceira via, de um caminho alternativo que envolve um esforço de todos os poderes para assegurarmos a estabilidade econômica e política que conquistamos a duras penas. Evidente que essa agenda positiva, esse pacto pela governabilidade também precisa da aprovação popular. Ele tem que estar em sintonia com as ruas, com a realidade e as necessidades da população, com o sentimento da nação brasileira. Nesse atual momento da política nacional e da modernidade, quando pesquisas e mobilizações nas redes sociais são um retrato de parte da realidade social, o melhor termômetro para avaliarmos a vontade da população e o sentimento da nação brasileira ainda são as mobilizações das ruas, nas praças e também aqui no Parlamento. Além da apresentação desta agenda positiva para o país aqui no Senado, também tivemos nessa semana uma grande mobilização de mulheres trabalhadoras rurais aqui em Brasília, a chamada Marcha das Margaridas. Para domingo está previsto a realização de grandes mobilizações a favor e contra o governo em diversas capitais do país e aqui no Distrito Federal. Eu também vou participar e acompanhar essas manifestações. Quero ouvir a voz das ruas, quero sentir de perto a manifestação do povo brasileiro, mas terei com bom senso e responsabilidade as minhas próprias decisões. Torço para que essas manifestações sejam pacíficas e ordeiras, o que tem sido uma característica positiva dessas mobilizações aqui no Brasil. Ao contrário do que acontece no mundo árabe ou alguns países da Europa, onde a violência tem prejudicado a instalação de governos democráticos e agravado a divisão social. Há quem julgue que essas manifestações, que iniciaram em junho de 2013 e que até o ano passado não tinham um foco bem definido, após as eleições do ano passado, foram canalizadas contra o governo. No meu ponto de vista, a instalação ou a insatisfação está bem definida. Os brasileiros estão indo às ruas por estarem cansados
com a corrupção. Para mim, essas manifestações estão deixando uma mensagem bem clara aos políticos, aos gestores públicos, sejam eles secretários, prefeitos, deputados, senadores, governadores e ministros de estados ou o presidente da República. A população brasileira não está mais tolerando a corrupção que há muito tempo está instalada nas entranhas do poder e de todo e qualquer governo que se instalou nesse solo brasileiro nos últimos 500 anos. Basta de corrupção, fora os corruptos. Esta é a voz das ruas brasileiras. E isso é muito bom e positivo para a nossa nação. Precisamos, de fato, passar o Brasil a limpo e é muito bom quando vemos que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Pela primeira vez na história do Brasil, estamos vendo corruptos e corruptores de alto escalão sendo presos e condenados pela Justiça. Estamos vivendo uma verdadeira cruzada contra a corrupção e isso não pode parar. Aqui no Senado, já aprovamos uma lei que torna a corrupção crime hediondo e eu apresentei um projeto de lei acabando com o foro privilegiado de políticos e gestores públicos. Não podemos mais tolerar que se apropriem dos recursos do povo brasileiro sem que nada aconteça. A corrupção rouba a escola dos nossos filhos, a moradia das nossas famílias, rouba melhores hospitais e melhores serviços para a população, rouba o nosso presente e o futuro do nosso país. Com o dinheiro que escoa a cada ano para a corrupção no Brasil, que corresponde a 2,3% de toda a riqueza produzida no país, seria possível erradicar a miséria e levar a renda per capita em R$ 442 para cada brasileiro, além de reduzir a taxa de juros, reduzir a carga tributária, segundo estimativas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. A corrupção tem que continuar sendo combatida com todas as forças. O que não podemos é agir com irresponsabilidade para que nessa nobre missão de limpar a política e a gestão pública no Brasil, não transformemos uma crise política numa grande crise econômica. Eu tenho dito reiteradamente que quem mais perde nesse jogo político de usar uma operação de combate à corrupção para acabar com o governo é o Brasil e os brasileiros. Precisamos ter mais responsabilidade com o país e com a sua população. Eu, particularmente, vou continuar cumprindo com a minha responsabilidade para com a nação brasileira. Precisamos nos dedicar para blindar a gestão pública contra a corrupção. E isso significa eliminar as chances de atuação do corrupto. A corrupção afeta a todos nós e o Brasil inteiro tem que se tomar para si a responsabilidade de participar desta luta, pois, enquanto houver um cidadão que se cale na espreita de obter alguma vantagem, existirá o vírus da corrupção. Por isso, a punição para o crime de corrupção tem que ser rigorosa. Só assim vamos passar verdadeiramente o Brasil a limpo e construir um presente e um futuro melhor para os nossos filhos. Eram essas as minhas colocações, senhor presidente. Muito obrigado.